Hello, sexto ano, how are you? Class, hoje a gente chegou ao nosso último capítulo antes da prova, ok? Que é o capítulo 9. Capítulo esse que vai falar um pouquinho sobre communication, diferentes formas de comunicação. Eu espero que vocês entendam, certo? Prestem atenção tanto no vocabulary quanto na parte do grammar. So let's go, vamos lá. Aqui no caso, como vocês podem perceber, tem 6 figuras que retratam diferentes formas de communication, de comunicação. Video chat, nós temos utilizado muito essa ferramenta nesses tempos de pandemia. Face to face, infelizmente essa a gente está tendo de um modo bem restrito, não é com todo mundo que a gente pode estar cara a cara. Sign language, linguagem de sinais, né, para deficientes. Mobile phone, celulares móveis. E-mail, nós também utilizamos bastante. And messaging app. Esse, então, eu acho que é o vencedor, que são aplicativos que mandam mensagem, né? Nós temos vários aplicativos, por exemplo, o Instagram, o WhatsApp, né, que mandam mensagem, mandam foto, vídeo. E aqui são diferentes situações, né, que a gente está utilizando a comunicação, ok? Com relação a esse exercício, ele vai trazer para vocês várias características, vários adjetivos que cada bonequinho está expressando com relação a face, com relação ao rosto, tá? For example, angry, anxious, bored, confident, confused, frightened, frustrated, furious, happy, hopeful, lonely, sad, shocked, shy, surprised ou tired. Eu não vou dar spoiler e também acho que não faz o mínimo sentido eu dar as traduções das palavras, então eu peço para que vocês peguem o dicionário e traduzam, né, no próprio livro. Escrevam aí a lápis o significado das palavrinhas que vocês não conhecem. E, obviamente, estudem para a prova, porque essas palavras fazem parte do vocabulário, ok? Continuando. Aqui no caso, já dei ali o spoilerzinho do shocked, né? São várias carinhas, então, de acordo com cada uma delas, vocês devem colocar qual é o adjetivo correspondente, certo? Com relação à pergunta, né, que o capítulo 9 traz, é o seguinte: What's your favorite way to communicate with others? What do you like about it? Então, qual é o seu modo, né? Qual é o seu meio favorito de comunicação com as outras pessoas? O que você gosta nesse meio de comunicação? Hoje em dia, né? Atualmente nós temos muitos meios de comunicação diferentes, mas sempre tem aqueles que a gente se sente mais confortável em utilizar, certo? Desde o mais arcaico, mais simples, até o mais tecnológico, ok? Lembrando que todos eles estão com o mesmo intuito, o intuito de comunicação, de uma pessoa conseguir passar uma mensagem para outra. Então, vocês podem responder essa pergunta na própria página ou até mesmo no caderno, no notebook. Bom, eu trouxe esse texto que vai falar sobre emoticons and emojis. What is an emoticon? Vamos lá. An emoticon is short for emotion icon and is a visual representation of a facial expression or body posture to convey mood, attitude, or emotion, used initially in email and text messages. The most well-known is the smiley face. Emoticons can be expressed within text by using a series of punctuation marks and sometimes letters and special marks. The emoji. Emoji are picture characters most frequently associated with mobile phone usage in Japan, but now used across the world. The word emoji comes from the Japanese E, picture, mo, writing, G, character, certo? E aí do lado tem o language tip, que são duas palavrinhas que fazem parte do texto, né? Convey, que é transmitir, e within, que é dentro. Então eu peço que vocês novamente leiam o texto para seguir com as questões interpretativas.
Write emoji or emoticon according to the text, né? A letter A é uma carinha que vocês vão ter que me dizer se é emoji or emoticon. B, associated with the use of mobile phones. C, a man riding a bike, né? Um homem em cima de uma bike. And D, expressed using punctuation marks. Então, voltem ao texto e leiam, né? Para ver se é emoji or emoticon, ok? Check the characteristics of this text. A, it has abbreviations in internet lingo. B, it has long sentences. C, it contains simple and objective messages. D, it has the purpose of fast communication. E, it uses punctuation and capital letters. Ok? Com relação ao grammar, guys, a gramática, o conteúdo gramatical é present continuous. Vocês já viram, tá? Esse conteúdo de uma forma separada, ok? Então, o que vai ser o present continuous? Nada mais vai ser do que frases, ações que estão ocorrendo naquele momento em que eu estou falando. Vou dar um exemplo em português. Eu estou ensinando inglês. Essa ação, essa atividade está acontecendo right now, agora. Ou seja, eu preciso utilizar o sujeito, eu, estou, que é o verbo to be, ensinando, que é o verbo learn, tá? Ou melhor, o verbo teach, ensinando, só que com o ing, para dar a ideia de gerúndio, tá? Em português, o gerúndio ele é utilizado, né, quando eu coloco ando, endo ou indo no final do verbo. Em inglês, eu apenas acrescento o que a gente fala que é o ing, o ing. Por exemplo, aqui está o verbo study, o verbo estudar. Estudando, eu acrescento apenas o ing, então vira studying. Estudar, study. Estudando, studying. E aí, como vocês podem ver, a estrutura vai ser subject, que é o sujeito, plus mais verbo to be, plus main verb, que é o verbo principal, mais ing, o verbo principal. E se houver complemento? Então, olha os exemplos. I am studying English. Eu estou estudando inglês. You are studying English. Você está estudando inglês. He is studying English. Ele está estudando inglês. She is studying English. Ela está estudando inglês. It is studying English. Ele ou ela, para objeto, animais, fenômenos da natureza. Is studying English. We are, nós estamos estudando inglês. They are, eles ou elas estão estudando inglês. Vejam que a parte que acaba sendo mais diferente é o verbo to be. Por quê? O verbo to be ele tem que estar de acordo com o subject, com o sujeito, certo? Então, se porventura você não concordar o verbo to be com o sujeito, a sua frase vai estar errada, tá? Alguns de vocês podem estar se perguntando, professora, mas será que é só acrescentar o ing que dá certo? Para a maioria dos verbos, sim. Por exemplo, study é um verbo que eu apenas acrescento o ing, mas vão haver outros verbos que vai ser necessário fazer pequenas modificações. Vamos ver quais são eles. For example, se o verbo terminar com a letra E, eu tenho que retirar o E antes de acrescentar o ing. For example, love, que é o verbo amar, vai virar loving. Write, que é escrever, vai virar writing. Percebam que da base form, que é a forma que não está conjugada, para o gerúndio, eu tiro o E antes de acrescentar o ing. Quando os verbos terminam em IE, exemplo, lie, que é deitar, né? Ou até mesmo mentir, tem mais de um significado. Eu tiro o IE e acrescento Y e ING. Die, que é morrer, tiro o IE e acrescento Y e ING. E verbos terminados em consoante, vogal, consoante, né? No final, normalmente esses verbos vão ter 4 ou 3 letras. Eu devo fazer o seguinte, eu repito a última consoante antes de acrescentar o ing. For example, get vira getting e stop vira stopping. Percebam que eu dobro o T do getting, né? E o P do stop.
Vamos ler aqui a charge do Garfield. Garfield, let's see if we can communicate. Concentrate and focus. I'm sensing relaxation. Zzz. Certo? Como a maioria das tirinhas do Garfield, sempre tem um tom aí de humor, né? O John sempre tentando instigar aquele gato que é preguiçoso, que não quer fazer nada e etc. Tá? Com relação às regrinhas, pessoal, do present continuous, eram essas, tá? Lembrando que eles têm duas nomenclaturas, pode ser present continuous, presente contínuo, ou present progressive, presente progressivo. Dá certo do mesmo jeito, certo? Esse exercício fala o seguinte: put the words in the correct order and make affirmative sentences. Vocês devem colocar as frases na ordem correta, formando frases, né? Na verdade, as palavras na ordem correta para formar frases. Tá tudo embaralhado, mas aí vocês devem lembrar da estrutura, que qual é? Sujeito, verbo to be de acordo com o sujeito, verbo no ing e se houver o complemento, que é tudo aquilo que vem depois do verbo no ing, no gerúndio. Como homework, como tarefinha de casa, façam as pages 76, 76 to 83, 83. Não esqueçam de realizar os logs e também os exercícios de áudio, lembrando que os áudios estão todos disponíveis na plataforma SAS. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido and bye bye. See you!